Já temos algumas pessoas entrando aqui. Aproveito e pergunto para vocês. Cláudia, Ione, vocês estão me ouvindo bem? Me ajudem a verificar a qualidade aqui da conexão, do microfone. Cibele entrou também agora, Renato, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live Maristânia, Fernanda, nossa convidada, chegou aqui também. Me ajudem, por gentileza, vocês conseguem me ouvir bem? Qualidade do som, da imagem? Maravilha! Muito obrigada. Obrigada pelo feedback. Daqui a alguns instantes nós vamos chamar a Fernanda Pessoa, que é a instrutora Mastermind que fará dupla comigo nesse bate-papo hoje. Vou aguardar um pouquinho para chamá-la aqui enquanto algumas pessoas entram. E vai ser um prazer conversar com a Fernanda, que é uma pessoa que eu acompanho desde o início, quando ela entrou aqui na empresa, no Mastermind, uma pessoa por quem eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração gigantescos, né? Hoje, além de ser uma colega de trabalho, é uma grande amiga e estávamos muito felizes por essa oportunidade de falarmos aqui ao vivo para vocês. A maioria das pessoas que estão entrando aqui, pelo menos as que eu estou vendo, são pessoas que eu já conheço, me conhecem, mas eu não sei se são todas, então eu quero aproveitar para me apresentar para vocês. Meu nome é Lígia Mendes, eu sou instrutora Mastermind, eu sou também diretora do Mastermind na Regional Centro-Sul do estado de Minas Gerais. Atualmente eu moro em Mariana e eu sou responsável pelo desenvolvimento do trabalho em Belo Horizonte, aí a gente vai descendo as cidades até chegar a Juiz de Fora e nós temos uma bela de uma equipe que faz um trabalho lindo aqui na região. E a Fernanda é uma dessas pessoas que atuam junto comigo, compõem o time da Centro-Sul e eu vou convidá-la agora para já entrar aqui na nossa sala e iniciar esse bate-papo comigo. Passa aqui um pouquinho, ela está chegando. E ela vai explicar um pouquinho também, vai dizer quem ela é. Fernanda, seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Prazer aqui, estava escutando suas palavras aí, muito me enche de orgulho e de alegria, porque você conhece a minha caminhada desde o início mesmo. Foi minha instrutora, foi quem eu estava aí. Agora eu vi uma pessoa que acabou de entrar ali, já tenho que comentar, minha mãe. Minha mãe nunca assistiu quase nada mesmo. Eu tô muito feliz ali. Meu marido também, né? Muita gente entrando. Se apresentar, né, formalmente primeiro, porque muitos me conhecem, mas pode ter, igual você disse, alguém que não me conheça. Então, meu nome é Fernanda Pessoa, eu sou instrutora Mastermind Grau Lince, sou certificada pelo Instituto de Albuquerque e autorizada pela Fundação Napoleão Hill com sede indiana nos Estados Unidos. Atuo na região do Vetor Norte, especificamente hoje uma atuação maior em Lagoa Santa, e também sou instrutora em Belo Horizonte, na nossa capital aqui de Minas Gerais. E vou estar aqui junto com a Lígia, que, como eu disse, foi quem me formou, foi a instrutora que me conduziu até esses passos, e eu falo que é a minha meta modelo, né? Dentro disso, muito orgulho de ter ela como diretora. Fernanda, muito obrigada. Eu quero aproveitar que nós estamos recebendo as primeiras pessoas que estão chegando aqui na nossa live e convidar todo mundo a clicar no coraçãozinho, clica bastante, porque o Instagram ele entende que as lives que são mais curtidas aí no coraçãozinho tem uma relevância maior, ele vai jogando mais para a esquerda, então vamos clicar bastante no coraçãozinho e vou pedir que cliquem também no aviãozinho, caminho, cada um para 5, 6 amigos, e daqui a pouco a gente vai ter ainda mais pessoas para ouvir esse tema tão bacana que é a arte da tolerância e que eu tenho certeza que é comum esse desafio à maioria de nós, né, Fernanda? Sim. Eu vou compartilhar um pouco para as pessoas que ainda não conhecem o Mastermind, algo em torno de 1 minuto, o que é o Mastermind, de onde surgiu essa empresa e qual é a base desse trabalho que a gente vai conversar aqui durante aproximadamente 50 minutos a 1 hora com quem estiver conosco. Eu aproveito para dizer que no final, eu e a Fernanda vamos lançar uma pergunta para vocês. Então, quem ficar conectado com a gente até o final da nossa live, nós vamos fazer uma pergunta e a primeira pessoa que responder vai levar esse livro que nós chamamos de Diamante de Bolso. É um livreto de bolso chamado O Manuscrito Original de Napoleon Hill. É um livro para ficar na bolsa, né, Fernanda? Exato. Para carregar. Então, vamos lá. Para recarregar para todos os lugares. Ele é um livro, a Citadel tem feito essas versões de bolso de vários livros
do Napoleão Hill e é muito útil para que a gente tenha sempre à mão esses conhecimentos tão valiosos. Então, fiquem com a gente até o final, que alguém vai levar esse livro, a gente vai enviar para sua casa, tudo bem? Vou compartilhar, então, com as pessoas quem foi Napoleão Hill, vou compartilhar de onde veio esse estudo, de onde veio essa empresa, que nós vamos, né, falar a respeito dela aqui agora. O Napoleão Hill é o fundador da nossa empresa, Mastermind Treinamentos, que foi criada inicialmente enquanto um instituto de pesquisa no ano de 1908, quando Napoleão Hill iniciou a maior pesquisa em liderança feita no mundo até os dias de hoje. Ele começou um trabalho com base num convite que ele recebeu do senhor Andrew, que era o magnata do aço nos Estados Unidos, e ele iniciou um trabalho de 20 anos de pesquisa acompanhando as 500 maiores fortunas dos Estados Unidos e outros milhares de empresários para chegar à conclusão de que algumas competências realmente levam as pessoas a terem um resultado melhor nas vidas. Não é sorte, né? Imagina só se o sucesso da gente estivesse relacionado à sorte, ao acaso, ou a outros fatores que estivessem fora do nosso controle. Mas ele realmente constatou, depois de 20 anos de pesquisa, que existem competências que podem ser desenvolvidas e que levam as pessoas a terem uma vida acima da média. E foi assim que começou o nosso trabalho. A nossa empresa é a única autorizada na América Latina a ministrar treinamentos em nome da Fundação Napoleão Hill em todos os países de língua portuguesa. E uma dessas leis, que é considerada uma lei do triunfo, a 15ª lei do triunfo, é a que nós vamos falar agora, e eu vou pedir a Fernanda para compartilhar com a gente qual é essa lei e falar um pouco para a gente. Fernanda? Então vamos lá. Falar de Napoleão Hill, eu falo que é uma responsabilidade, um prazer, né? Porque ele escreveu muitos livros e é um estudioso. Nada do que a gente fala é ao léu, né? É fruto de muita pesquisa, de muitos anos de pesquisa e aplicação, o que é mais legal. Sim. É uma pesquisa aplicada que faz toda a diferença. Então, o que nós vamos falar é a 15ª lei, que é ser tolerante. E eu acredito que não é por acaso que é a 15ª lei. Porque para a gente ser tolerante, nós precisamos desenvolver todas as outras leis que Napoleão Hill coloca e elenca ali. Mas nós não vamos focar agora nas outras leis. Nós vamos falar na tolerância. E o que é essa tolerância? Tem gente que me pergunta, Fernanda, afinal de contas, o que é tolerar? Né? Aí a gente pega a primeira etimologia da palavra, que vem do latim, como muitas das nossas palavras, né? Tolerare. E esse tolerare, ele vem de suportar, quer dizer suportar, aceitar. E a tolerância, então, seria aceitar levemente a contragosto. Então, o que seria isso, gente? Não é concordar, não é praticar os atos, não é mudar os valores, não é nada disso. É respeitar, é aceitar o direito do outro de se posicionar, de ter um pensamento, de ter um hábito, de ter uma cultura diferente da que você pratica e da que você acredita. Então, aceitar levemente a contragosto é isso, é tolerar. E nada mais propício e importante falarmos de tolerância nesse momento que estamos vivenciando. Um momento em que a tolerância está sendo exigida em grau máximo. E é um momento assim que nós vamos conversar aqui sobre alguns assuntos, sobre alguns temas, né, alguns locais onde a gente pratica essa tolerância. Agora, o confinamento que está acontecendo com alguns, a situação que tem acontecido, ela tem nos permitido desenvolver ainda mais essa habilidade. Porque a tolerância, ela não precisa, Fernanda, eu sou intolerante, e aí? Você pode desenvolver, é algo que você pode treinar, é algo que você pode realmente, você não tinha e passar a ter. E eu sou prova disso, tá? Porque nós escolhemos falar desse tema porque ele é bem real. É algo que eu tenho praticado e pratico desde o início do Mastermind, porque era um grande desafio para mim tolerar. Eu tinha opiniões muito firmes, eu acreditava que as minhas ideias eram muito firmes, até mesmo porque a minha formação é em direito, advogada, é defender o lado de alguém. Então, muitas vezes a tolerância, ela ficava de lado. E quando eu desenvolvi isso através dos treinamentos, foi muito libertador, porque a tolerância traz paz, né? Porque que é a paz? A paz e a ciência, a paciência. Então, a gente soma isso e a gente pega e consegue ter mais paciência, mais tolerância e viver uma vida com mais prazer.
Então, tolerância, definição da 15ª lei de Napoleão Hill é aceitar levemente a contragosto. Maravilha. Inclusive, pessoal, anotem essas definições. Talvez uma dessas falas, ou da Fernanda ou minha, pode ser a pergunta que vai valer o livro. Então, anotem, peguem um caderno, um papel, porque pode ser que você, anotando aí, vai ganhar o livro no final. Fernanda, essa foi uma bela definição do que é tolerância. Eu gosto muito de dizer que realmente tolerar não é concordar com tudo, né? Às vezes as pessoas pensam que quando a gente para desenvolver a tolerância, eu preciso passar por cima dos meus valores, passar por cima das minhas opiniões e concordar sempre com o outro, né? E tolerar é, inclusive, conseguir conviver com a diferença, né? Eu falava isso com o Danilo ontem, nós temos assim, quase que 100% de concordância nos assuntos de conhecimentos gerais, e os assuntos políticos e econômicos, e tipo, só que alguns assuntos nós não concordamos, por exemplo, futebol, nós temos opiniões diferentes. E a gente falava exatamente isso ontem, que nós não somos obrigados a pensarmos exatamente da mesma maneira. Né? Um casal não precisa ter 100% as mesmas ideias, senão ficaria, eu acredito, até chato, né? O relacionamento sem graça, se não tivesse uma discordância. Agora, tolerância é a gente conseguir caminhar por esses assuntos sem brigas, sem conflitos, sem desarmonia, não é? E o que bem estamos tendo agora são situações para a gente exercitar isso, que é o que você falou. A gente está num momento muito tenso agora. Eu sei que você e o seu marido têm profissões diferentes. Eu e Danilo temos a mesma profissão, mas trabalhamos em cidades diferentes, né? Então, até antes dessa quarentena, eu ficava em Mariana, ele ficava a semana toda em Juiz de Fora, né? E agora estamos juntos 24 horas por dia na mesma casa. E a primeira pergunta que eu te faço, né, o que você traz para a gente de reflexão a respeito disso, como que é essa questão da tolerância em família? Porque às vezes a gente pensa assim que na família pode tudo, né? A gente pode falar qualquer coisa, a gente pode se posicionar da mesma maneira que a família entende, né? Como que você enxerga essa postura tolerante diante dos familiares? Excelente posicionamento, a gente discutir isso, porque o momento, né, muitos de nós, 81% da população, ela tem convivido mais, tem ficado mais em casa, alguns totalmente, né, confinados, outros parcialmente, mas tem ficado mais em casa. E aí eu falo como recém-casada também, né, querendo ou não, é uma novidade também o casamento, para aqueles que não sabem, eu casei em dezembro. E o casamento e uma família nova. Meu marido já tem 2 filhas, então eu tenho 2 enteadas, que já tem uma idade, uma adolescente, né, 10 anos, e a outra vai fazer 11 e a outra tem 15 anos. E aí a gente vê uma situação de uma família, de novidades, de mudança. E com toda essa mudança ainda veio novas mudanças com a questão da Covid-19, com né, essa retração. E o que eu vejo quanto à tolerância, eu vou contar eu fui conversar com meu marido também, a gente acaba conversando muito sobre esse tema também ontem, e uma coisa que ele me falou, ele falou assim, Fernanda, a gente, quando a gente está convivendo, a gente tem escolhas. E uma das escolhas que nós temos é entender um propósito maior. Quando a gente entende um propósito maior, qual que é o seu propósito maior? Ter uma família harmoniosa, conseguir, né? Cada um vai definir o seu, mas conseguir ter uma família em harmonia, que consiga ali gerar amor, e cada um vai definir. Mas se você tem um propósito maior, você consegue tolerar as diferenças. Então, o que eu, Fernanda, faço em família? Com toda essa convivência, no momento que acontece algo que ele está diferente do que eu penso, ou que eu penso que deveria estar sendo de maneira diferente, a minha primeira atitude é pensar assim, será que vale a pena? Às vezes eu entrar em conflito por causa disso? Será que eu tenho um propósito maior? Será que eu posso me calar nesse momento? Ou até mesmo me posicionar, mas me posicionar de uma maneira tranquila? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente até um caso, e é para reflexão. Se você, vamos pensar assim, né, hoje, Lígia, você vai, vamos pensar que o Danilo vai levar aí uma amiga sua no salão. E aí, ele vai, leva, e depois vai buscar a amiga. Você pede, vai me buscar, por exemplo. E aí, demoro para sair. Eu vou e não entro naquele carro, e demoro, fico um tempão e não chego. Na hora que eu entrar dentro do carro, ele vai estar com um sorriso no rosto, vai me receber, Fernanda, vai me levar embora. Depois ele pode até reclamar,
mas ele não vai falar nada, Uhum. vai tolerar aquela situação. Sim, Agora, com talvez certeza. essa tolerância não seja a mesma se for você, que é a esposa dele. Verdade. E aí a gente pensa assim, mas por que que as pessoas mais próximas, às vezes, a gente é mais intolerante? Talvez, e aí eu falo talvez, porque eu fiquei refletindo muito isso, a intimidade. Só que isso Uhum. é um contrassenso. Quanto mais íntimo nós somos das pessoas, quanto mais a gente quer bem, mais a gente ama alguém, mais tolerância a gente deveria desenvolver. Então, nesse Uhum. momento, eu falo para as pessoas que estão aqui me ouvindo, que estão me escutando. Lógico, gente, tem momento, eu sou ser humano, a tolerância ela vem através de uma emoção. Às vezes acontece Uhum. algo que eu também não gosto. E tolerar não é Uhum. mudar o meu pensamento, é simplesmente suportar naquele momento para não gerar um conflito maior. Imagina, Uhum. você ali está convivendo diariamente, ainda gera mais conflitos. A cabeça de todos nós já estamos cheios de incertezas, já estamos com várias situações de incerteza, vamos trazer mais conflitos. Então, a opção que eu vejo dentro de casa, a primeira é a gente pensar assim, qual que é o propósito maior? O que que eu quero? Uhum. Né? O tanto de amor que eu tenho por aquela pessoa, será que vale a pena? E aí, até dos filhos, talvez você possa falar melhor, porque eu ainda não tenho, mas eu posso falar Uhum. das meninas, que eu considero Sim. minhas filhas. E aí eu fico vendo que às vezes até elas estão nervosas, porque não estão indo na escola, porque às vezes as atividades são limitadas, tem que ficar mais em casa. E aí a gente permite, tolera assistir um filme que não quer assistir, tolera Uhum. fazer uma brincadeira que às vezes não está afim de fazer. Tudo isso faz parte do que? De manter um lar em Uhum. harmonia. E muitas vezes eu falo assim, se tá muito nervoso, vai tomar um banho. Vai tomar um É banho, verdade. relaxa, e aí volta, pede um minutinho. Teve um dia aí pra Uhum. trás, que meu marido veio falar um negócio, eu tava um pouco mais alterada. Eu falei com ele assim: você me dá uns 10 minutinhos, daqui a pouco a gente conversa? Eu falei literalmente assim, porque emoção é um mover interno. Então, se a gente vem com aquela emoção, acalma, traz paz, traz tranquilidade para que a gente possa se posicionar, para a gente conseguir ser Uhum. mais tolerante. Tolerância, como eu disse, é uma habilidade a ser desenvolvida. Então, o primeiro passo é querer ser Uhum. tolerante. A gente tem que É querer verdade. ser tolerante. Se a gente não quiser, aí é diferente. Agora, o primeiro passo é querer. O segundo passo é entender que, às vezes, quando a gente está no processo de autoconhecimento e fazermos com que a gente fique mais tolerante, vai existir alguns momentos que a gente não vai ser tolerante. Mas é refletir, Uhum. olha, eu não fui tolerante nesse momento, o que que eu posso fazer? Como eu posso me conhecer? Tirar lições daquilo que vivemos. E aí, Uhum. trazemos mais maturidade e, com isso, mais tolerância. Então, eu acredito que no lar acontece muito isso. É escolher e entender que o amor deve prevalecer. Parece clichê, mas É, eu acredito que o propósito é que faz a gente manter a tolerância. é. A Mayara está até perguntando aqui, o meu mover interno anda agitado, o que fazer, né? Mayara, eu vou te pedir para aguardar mais um instante que a gente vai, no final, entregar algumas maneiras de como desenvolver essa tolerância. E a Érica Fernanda pediu para você repetir o conceito de tolerância, porque algumas pessoas chegaram depois, para que elas possam também anotar tudo isso, tomar nota e aplicar na vida, né? Ótimo, então vamos lá. O que seria tolerância? Tolerância é aceitar levemente a contragosto. É isso, a Isso. definição é essa: aceitar, tolerar e aceitar levemente a contragosto. Eu Simples quero a E definição. mas não simplista, como diz nosso presidente Jamil, que está aqui presente na nossa sala hoje. Não sei se você viu que ele chegou. Ah, que Eu quero aproveitar e mandar também um abraço para algumas pessoas que chegaram aqui. Eu não vou conseguir mais citar o nome de todos, porque já passou bastante aqui pela minha tela do celular, mas temos pessoas aqui de turmas de 5, 6, 7 anos atrás que estão nos assistindo. O último que entrou, quero mandar um abraço, Marcos Pereto. Você conhece o Marcos também, penso que você foi apoiadora da turma dele. Então, tem gente aqui, tem pessoal que fez o Enneagrama comigo em Araraquara, tem pessoas de Juiz de Fora, de Lagoa Santa, Mariana, eu vi que a Elisete entrou, vi que a Lígia Rezende entrou. Então, pessoal, muito obrigado, fiquem com a gente aqui. A nossa aniversariante do dia entrou, Regina Andreata. Seja bem-vinda, Regina, parabéns ao vivo aqui para que todos possam saber que hoje é o dia do seu aniversário também. Itabira também está presente, tem muitas pessoas de Itabira aqui com a gente. Então, continue conosco, pessoal. Algo muito importante dentro disso que a Fernanda falou foi com relação aos filhos, né? Independente se são filhos que nós geramos ou se são filhos que nós
geramos com amor, não é? É o amor que faz com que essa maternidade seja exercida. Então, eu acredito que isso é muito pertinente, Fernanda, a gente falar um pouco a respeito disso, porque às vezes são adolescentes no seu caso, criança no meu caso, né? E são idades diferentes, estão sofrendo de uma maneira diferente da gente nesse período de isolamento, que a gente está todo mundo em casa. Então, é um desafio. A compreensão, por exemplo, do meu filho, o Augusto, ele não entende por que ele tem que ficar trancado dentro de casa, não pode brincar na rua igual todos os dias, né? Ele só tem 2 anos de idade. E eu costumo conversar muito com o Danilo a respeito disso, que a tolerância, nesse caso, a forma de nos relacionarmos com ele, tem muito mais a ver com o nosso estado mental, com esse mover interno que a Mayara acabou de escrever, do que com o que a criança ou o adolescente está fazendo. Tem muito mais a ver com a gente, porque se a gente está num dia tranquilo, a gente lida bem com isso. Se a gente está num dia que a gente deixa bobear essa questão da tolerância, nós vamos reagir de uma maneira diferente. Então, não é o que a criança ou o adolescente está fazendo, mas de que maneira eu estou internamente e para lidar com essa situação que pode ser a mesma e eu vou reagir bem numa outra situação. Né? Então, a gente precisa parar para pensar a respeito disso. Todo mundo está muito ansioso, todo mundo está nervoso, mesmo as pessoas que têm um controle emocional gigante estão exercitando ainda mais nesse momento, mas nós não estamos vivendo um momento fácil para ninguém. Então, vamos tomar cuidado com isso, vamos praticar diariamente, porque pode ser que a gente tenha uma reação que depois a gente se arrependa, né? O Jamil Albuquerque fala muito disso, do fenômeno do day after. O dia seguinte vai chegar e como que nós vamos estar no dia seguinte? A gente vai se orgulhar ou se arrepender daquilo que a gente fez no dia anterior, né? Outro assunto que eu quero conversar com você, Fernanda, é a respeito das redes sociais. De uns anos para cá, vamos pensar aí 10 anos para cá, talvez, com a chegada aí de redes sociais, as pessoas ainda mais conectadas, a gente percebe que parece que virou um território sem lei, né? A gente pode dizer o que quer, de qualquer maneira, muitas pessoas não cuidam da forma de se expressarem nas redes sociais. Eu gostaria de te pedir para falar um pouco com a gente dessa tolerância na rede social, como você enxerga isso? Falar de rede social nesse momento, então, que estamos todos mais virtuais que nunca, é um assunto. É verdade. E o que eu percebo, e isso eu venho percebendo não só agora, nesse momento que estamos vivenciando, mas já há um bom tempo, é a intolerância nas redes sociais no que tange as divergências de assuntos. Então, a gente pensa em política, a pessoa se posiciona de uma maneira, o outro vai lá e bloqueia, o outro não segue, o outro xinga, e uma intolerância gigantesca. Pegamos uma outra situação, um se posiciona a favor de um time, igual você falou de futebol, vem o outro que é do outro time, ofende, xinga, desfaz amizade, e um monte de situações nas redes sociais. E o que eu percebo é que as pessoas, às vezes, elas se comportam, elas pensam que na rede social elas não estão sendo vistas como profissionais também. Uhum. Então, elas esquecem um pouco disso e se posicionam de qualquer maneira. E quando eu li, por exemplo, aquele livro Profissional de Alto Rendimento, ele fala que um dos requisitos é a nossa reputação. E a partir do momento que a gente demonstra nas redes sociais uma intolerância, a gente está sendo visto por várias pessoas. E ele como que será que está a nossa reputação? O que é reputação? É como o outro nos vê. Como que será que o outro está te vendo? Será que está sendo positivo aquilo que você está postando? Será que está sendo positivo o seu posicionamento? É óbvio, gente. Eu estou falando aqui, não é que é para a gente não poder se posicionar, não é para a gente deixar de colocar. Pelo contrário, eu quero que vocês continuem sendo pessoas de posição, de posicionamento. Agora, ter uma posição não nos dá o direito de ofender o outro e também não nos dá o direito de não permitir que o outro se posicione contrariamente. Então, eu percebo que nas redes sociais as pessoas pensam que estão blindadas. Como assim, eu posso falar o que eu quiser e pronto, acabou, é minha opinião. Outro dia eu li uma coisa de uma pessoa que falou assim, se você não concorda comigo, pode parar de me seguir. Eu falei, gente, mas por quê? Eu posso não concordar com você nessa questão que você está trazendo, mas eu posso concordar com tantas outras, como você bem disse com seu marido, você concorda com tantas posições, mas torce para times diferentes. Ali vocês divergem. E a divergência que traz a criatividade, a divergência que traz a inovação, a divergência que traz tanto movimento para tudo que a gente faz. Então é importante divergir também.
Agora, quando o nosso tema aqui é tolerância, a gente entender que nas redes sociais a gente tem que tolerar o direito do outro de se posicionar, mas também o outro tem que pensar como que ele está se posicionando. Será que ele está sendo agressivo? Será que ele está tirando o direito do outro de ser diferente? E a diferença aqui é a pluralidade. Quando a gente fala de pluralidade, é exatamente a tolerância. É entender que somos diferentes, que somos plurais e entendemos que vamos pensar diferente sobre o mesmo assunto. Né? Então eu penso muito isso. Assim, as redes sociais têm que ter uma cautela e tolerar também o outro, porque senão a gente sai bloqueando. Eu já tive uma fase que eu tive isso. Eu comecei a ver as pessoas, eu falei assim, gente, eu não tô dando conta de ficar vendo assim, a agressividade. O que estava me incomodando não era o posicionamento. A opinião da pessoa. Né? E aí aquilo estava me incomodando. Eu falei, gente, mas para que tanta agressividade? A pessoa colocava algo simples e vinha o outro comentando e batendo. Eu outro dia me perguntaram, que também né, não é uma rede, vamos pensar assim, uma rede social aberta, mas eu estava me comunicando através do WhatsApp e a pessoa perguntou assim, como que você está, Fernanda? E por hábito, eu aprendi isso muito com o Maurício, eu falei, cada vez melhor. E aí a pessoa falou assim, mas como que você está cada vez melhor no momento de crise que nós estamos vivendo? E aí naquele momento eu falei, porque eu acredito que a gente pode melhorar em outros aspectos. Eu estou aprendendo a cozinhar mais, estou aprendendo a cuidar mais da minha casa, então eu estou cada dia melhor em algum aspecto, e eu expliquei. Mas ali, o que eu percebi? Como ela não estava tão bem, ela passou isso para mim. Ela não aceitou que eu tivesse bem como ela não estava bem. E aí a tolerância diz muito a respeito do que você disse, de como que você está internamente. E muitas vezes a gente projeta a intolerância no outro porque é algo que está faltando na gente, né? Da gente mesmo. Então, quando falta na gente, a gente cobra do outro. Ou quando a gente se cobra excessivamente de algo, a gente cobra também do outro. Aquele que se critica demais, às vezes vai criticar. Aí a gente pensa em rede social. Vai assistir uma live e fica lá. Ah, mas isso está torto. Ah, isso não está legal. Em vez de assistir, absorver o que tem de melhor, não, fica buscando algo para criticar. E aí a pessoa também não vem para uma rede social fazer porque ela vai pensar assim, ah, mas o outro vai fazer o mesmo. E aí a intolerância dela para com o outro também é passada para a intolerância com ela mesma em alguns momentos. Então, nas redes sociais, a gente tem que tomar muita cautela com a imagem, para finalizar, com a imagem, com a nossa reputação e o que você está querendo ali fomentar com aquilo. Será que tem algum motivo para você estar fazendo aquilo? Será que está faltando algo em você e por isso você está sendo tão agressivo? Então, vamos lapidar e cuidar aí da nossa reputação, porque ela é importantíssima no ambiente profissional e também nas relações pessoais. Porque eu tenho certeza que ninguém que está me escutando aqui gosta de conviver com alguém intolerante, com alguém que fica brigando aí, seja em rede social ou presencialmente. Então, essa é verdade. Eu vou até aproveitar que você falou da questão profissional, né, porque agora a gente também está vivendo um novo momento profissional. Né? Nós, do Mastermind, sempre fazíamos reuniões de equipe presenciais. Né? Nós fazemos reuniões a cada 15 dias, sendo que uma vez por mês é de toda a equipe, sempre presenciais. Era muito difícil a gente fazer uma reunião online e agora nós nos reinventamos rapidamente e estamos fazendo reuniões de equipe até mais de uma vez na semana por plataformas online. E é muito complicado, porque essa mudança também gera uma certa ansiedade em todos nós. Eu, pelo menos, sinto falta do contato das pessoas, né? Então, eu quero falar um pouco dessa questão da tolerância no ambiente profissional. Até aproveitar para responder uma pergunta que a Soraya fez, a Érica depois repetiu. Até que ponto ser tolerante? Né? Até que ponto a gente deve tolerar essas diferenças, né? Existe, na verdade, uma resposta grande, complexa para tudo isso. Mas vamos focar no ambiente profissional no primeiro momento, depois a gente pode extrapolar para as outras situações também. O que eu penso, Soraya, Érica e todos que estão nos ouvindo aqui? Que, às vezes, tem algumas questões... A gente tem que analisar os nossos valores, sabe? As questões que vão ou não impactar nos nossos valores. E se a gente entende que é algo que precisa ter uma intervenção, até a forma de fazer a intervenção cabe a questão da tolerância, porque se eu discordo de alguém e eu preciso, de fato, ajustar isso com a pessoa, existem diversas formas de fazer isso. Então, pode ser que eu
por exemplo, discorde de alguém, e eu simplesmente deixo passar, ignoro, porque isso não vai ser relevante entrar nessa briga. A Fabiola até falou em ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz, mas tem alguns assuntos que a gente vai precisar se posicionar, né? Que a gente vai precisar chegar para a pessoa e falar, olha, que bom que você pensa dessa forma, eu tenho um outro ponto de vista, que tal a gente pensar junto, se esse outro ponto de vista não pode ser o mais adequado? Então, a tolerância é até para argumentar com o outro, porque se eu chegar com 5 pedras na mão para conversar com aquela pessoa, então aquele diálogo não vai dar certo. E nós conhecemos várias ferramentas no Mastermind Links para que a gente faça esse processo de argumentação de uma maneira a exercitar a nossa tolerância e fazer com que o outro escute aquilo, talvez escute. Se ele vai concordar, a gente não sabe, mas nós vamos fazê-lo nos ouvir, né? Então, eu acredito que se a situação chega num ponto que a gente não consegue lidar com aquilo, ainda assim é necessário ter tolerância, para que a gente possa argumentar com a pessoa de uma maneira diplomática. O que você pensa, Fernando, no ambiente empresarial? É interessante isso. E é entender que a tolerância não é ser conivente nem ser omisso. Né? Tolerar não é ser conivente e nem ser omisso. Então, a tolerância, ela perpassa por várias situações e dentro do que você falou, até mesmo no ambiente profissional, para você saber se posicionar, dar um feedback ali para a pessoa, saber como pontuar. Porque se você não tolera, você explode, você começa a emitir opiniões sem raciocínio, opiniões sem fundamento, opiniões, por intolerância. Então, a tolerância não é omissão. A tolerância é você permitir entender o ponto de vista, compreender o ponto de vista do outro e se posicionar com o seu ponto de vista, mas com habilidade. A diferença, né, que a gente, vamos falar assim, das pessoas que têm tolerância, é que você percebe aí que ela consegue ponderar. Né, Lígia, você é uma pessoa tida como tolerante. Então, no momento lá, a gente está lá numa reunião e aquele calor, aquela coisa, e quando a Lígia vai falar, aquela ponderação, a tolerância, entender o ponto de vista de um, compreender o ponto de vista de outro, e trouxe isso de uma maneira. Ela não se omitiu na sua opinião. Então, também tomar cuidado. Tolerância não é para ninguém que se tornar omisso e ficar pessoas aqui que não sabem emitir a sua opinião, que não sabem se posicionar. E no ambiente profissional, eu acredito que a questão da tolerância, nesse momento principalmente, é a gente entender que todos nós estamos sob estresse. Então, as cobranças, elas devem ser com mais cuidado. Então, o líder, ele tem que ter muito cuidado para cobrar do outro, tem que ter muito cuidado para se posicionar, porque às vezes aquilo que era dito lá atrás e que não era, era tranquilo, hoje talvez possa gerar um estresse naquela pessoa, por tudo que estamos vivenciando. E uma outra questão, isso é pesquisa também, as pessoas que têm essa habilidade desenvolvida de tolerância são aquelas que são escolhidas para exercer cargo de liderança dentro das empresas. Então, muitas vezes a empresa tem um profissional muito técnico, muito bom, muito competente, mas não tem essa arte da tolerância desenvolvida, essa pessoa não é escolhida para ser um líder, porque o líder ele vai lidar com divergências de opiniões, ele vai lidar com divergências de pessoas, com divergências de pensamento. Então, dentro do ambiente profissional, a tolerância ela é fundamental para quem quer exercer uma função de liderança. E ela é essencial também para quem quer conviver em equipe. Porque tudo bem, você pode falar assim, eu não quero ser líder, eu quero trabalhar ali junto com as pessoas, quero cooperar na minha empresa, mas não almejo um cargo de liderança. Mas é importante que para trabalhar a cooperação, para você conseguir cooperação das pessoas, quem tem tolerância consegue isso de uma maneira diplomática e mais fácil. Agora, quem não desenvolve a tolerância, o que faz? A pessoa fala, não vou conversar com fulano, não. Tudo que eu falo com ele já vem gritando, já vem com 5 pés na mão, tudo que eu falo eu tô errado, já vem me criticando. E aí a pessoa começa a ser inacessível. E começa a ser uma pessoa dentro de uma equipe que as pessoas não querem ali. Isso é muito ruim. Eu trabalhei no escritório, né, fui gestora lá e eu cuidava de 21 pessoas. E aí era cada um de um jeito, idades diferentes, ponto de vista diferente. Se eu não tivesse tolerância ali com aquelas pessoas, eu ia sair brigando com todo mundo. Porque cada um acredita que a sua particularidade é mais importante.
Então, o líder, quando ele é demandado, ele tem que ter ali, né, olhar para a demanda e falar assim, o que que tem de emoção ali naquela demanda, o que que tem de normas, o que que acontece. E para ele ter esse olhar livre, ele tem que ter a tolerância desenvolvida, tirar um pouco daqueles valores arraigados que a gente vai construindo desde a infância e trazer ali um olhar mais livre para a situação, como se fosse aquele líder que sai do ambiente, olha de fora o que está acontecendo. Uma pessoa tolerante, ela consegue solucionar problemas de uma maneira mais simples. Ela consegue ver estratégias mais rápido. Então, se torna um líder de alta performance. Não é à toa que Napoleão Hill colocou como 15ª lei, como uma lei do sucesso, lei do triunfo. Algo que deve ser desenvolvido se você quer ter um resultado acima da média. Se você quer sair da mediocridade, deixar de ser mediano e ser um profissional acima da média, essa é uma habilidade a ser desenvolvida. Se você ainda não desenvolveu, nós vamos dar umas dicas aqui no final. E também, lógico, nós temos treinamentos para desenvolver isso, porque não é da noite para o dia. Uma habilidade não é construída da noite para o dia. Ela tem que ser um hábito. Né? A 17ª lei é força do hábito. Você tem que criar hábitos para ser tolerante, porque é uma escolha, mas tem que ser uma escolha seguida de técnicas, de ferramentas e de hábitos. Sim. Fernanda, a gente está tendo comentários riquíssimos aqui no nosso chat. Eu gostaria de poder conseguir falar todos, mas eu não memorizei tudo e também a gente não teria tempo, mas são comentários riquíssimos. Quero agradecer vocês pela participação. Eu gostei muito de algo que a Soraya acabou de dizer, que para ser um líder, nós precisamos primeiro da autoliderança, né? Nós precisamos nos liderar. Porque se eu não consigo me conduzir, se eu não consigo conduzir as minhas próprias emoções, em algum momento isso vai explodir, vai dar errado, né? A Soraya falou assim, a Lígia é a paz em pessoa. Então vamos falar um pouquinho disso brevemente aqui. Para quem conhece o Eneagrama, o Mastermind de Eneagrama Vitruviano, talvez nem todos conheçam aqui, quem não conhecer, depois vem conhecer quando os nossos treinamentos forem autorizados presencialmente, novamente, vem fazer com a gente. Eu sou um padrão 1 do Eneagrama. O padrão 1, qual é o vício emocional? É a raiva. Então, eu sou uma pessoa que desde criança, por toda a vida, eu lido com uma raiva interna constante, dia após dia, minuto após minuto. Isso é algo que me acompanha diariamente. É por isso que a importância do autoconhecimento, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, porque se eu sei qual é a minha reação automática, e eu sei que a minha reação automática é a raiva, se eu não não tivesse esse conhecimento, como eu não tinha até alguns anos atrás, eu fiz no passado, eu poderia fazer novamente, explodir no momento errado, pelo motivo errado, com a pessoa errada. Então, por muitas e muitas vezes na minha vida, eu fui intolerante justamente por não conseguir controlar essa raiva. Então, hoje eu fico muito feliz de alguém relacionar a minha pessoa ao adjetivo, né, de serenidade, paz, tranquilidade, porque essa é a minha luta. Né? Essa é minha luta diária e é um desafio muito grande. Danilo falou outra coisa muito importante, que dentro de casa, o que faz com que a gente desenvolva, né, faz com que essa relação se torne melhor é o amor. Na empresa, é o objetivo principal bem definido. Então, se nós não conhecemos qual é o objetivo da empresa, e se o nosso objetivo não está muito bem alinhado ao objetivo da empresa, se a equipe não está bem alinhada nesse propósito, a intolerância vai aparecer de uma maneira muito fácil, porque o primeiro estresse, a primeira divergência que acontecer ali, a gente vai querer se posicionar de maneira firme para ter razão, né? Mas muitas vezes a gente recua pelo propósito da empresa e pelo meu propósito pessoal que está alinhado ao propósito da empresa. Então, eu paro e penso, respiro e falo, olha, se eu explodir agora, eu vou magoar aquela pessoa e aquela pessoa é importante para o projeto, né? Então, nós precisamos trabalhar harmoniosamente. E aí, esse objetivo principal bem definido vai ser o nosso, como disse Danilo, nosso fio de Ariadne, que vai nos orientar, que vai nos conduzir. Né? Então, acredito que é muito pertinente essa percepção. Porque se eu não tenho um objetivo principal bem definido, pode ser que a intolerância vai falar mais alto e eu vou acabar fazendo besteira no momento que não deve, né? Fernanda, tem alguns outros tópicos polêmicos, né? A questão da política. Opiniões, a religião, vamos falar de política, depois a gente fala de religião. Nós estamos no momento em que as opiniões políticas, né, já estão muito afloradas, estão cada dia mais, né,
cada dia mais. Como que funciona? O que você pode contribuir com a gente com essa questão da tolerância dentro das opiniões políticas? Quando a gente fala de política, eu faço parte de um grupo que eles falam que não deve se falar de política, de religião, nem de futebol, que são assuntos que geram muita discordância e muitos conflitos. Agora, como eu disse, o líder é aquele que sabe lidar com os conflitos. E você bem disse que para a gente ser tolerante, a gente tem que ter um autoconhecimento. Agora, quando a gente pensa na política, eu sou uma pessoa que, assim, é muito interessante. Eu não me posiciono politicamente, né? É uma opção minha. É muito engraçado. As pessoas queriam saber em que eu tinha votado e ficavam pesquisando e tudo. E eu sou uma pessoa que eu não me posiciono politicamente. Eu posiciono, às vezes, com o meu marido aqui, falo alguma coisa, mas fora de casa, em rede social, eu não me posiciono. É uma opção que eu fiz. Agora, eu não estou falando que eu sou apolítica, pelo contrário, a política faz parte da vida da gente e nós temos que sim cuidar. Outro dia o Bolsonaro, nosso presidente, foi fazer um discurso, eu parei para assistir, a gente tinha uma reunião, né, Lívia? Nós adiamos Sim, mudamos o horário. Para escutarmos. Agora, o que a gente tem que entender é que política, o que faz a política e a democracia, vamos pensar não só a política, mas a democracia, é a divergência de ideias. É a pluralidade de ideias. Se tirar isso, acabou a democracia. Então, as pessoas têm que entender e tolerar que a divergência ela faz parte, ela que é o bonito da democracia. Agora, o que tem acontecido são ofensas pessoais. Gente, nessa última eleição teve família que desfez grupo, porque começaram a brigar dentro do grupo, posições muito complicadas. Eu falo do grupo da minha família, por exemplo, eu tenho um primo que ele se posiciona pró-governo, eu tenho uma tia que se posiciona contra o governo. Tinha dia que eles começavam a discutir infinitamente dentro do grupo. E aí eu percebi, falei, gente, o que está faltando ali? Tolerância. Nossa, eu entendo que você se posiciona, que você vota em determinada pessoa, mas eu tenho esses argumentos. Eu escutei ontem do Adilson, meu marido, ele falando, ele até escreveu ali, catequizar o outro. As pessoas querem catequizar a outra pessoa, quer impor opinião, quer fazer com que o outro pense igual a você. Entenda, na política, o bonito para mim é a democracia, a divergência de ideias. Eu estudei direito e eu falo que o bonito é isso, é o contraditório, é um se colocar uma opinião, é vir o outro com habilidade, poder divergir, poder colocar a sua outra opinião e às vezes chegar numa terceira que nenhum dos dois ali estavam se posicionando. Perceba, gente, estratégia política, como que é feito. Então, muitas vezes a gente fica brigando aí com o outro, os dois não estão conversando, estão bem da vida, eu falo. Então, fica aí se desgastando com as pessoas que a gente ama, fica se desgastando sua imagem nas redes sociais por causa de política, sendo que não é necessário. Saiba se posicionar, né? A Lígia é uma pessoa que se posiciona politicamente de uma maneira belíssima, sem ofender ninguém, sem contrariar ninguém, de uma maneira tranquila, que você lê e você não se sente ofendido. Você não se sente ofendido. Você vê ali, ela está se posicionando, está emitindo sua opinião. Se você não concorda, emita a sua de uma maneira habilidosa e aí vamos construir a democracia nisso. Então, entendemos. Se a gente quer viver em democracia, a divergência vai existir e aí a arte da tolerância tem que reinar. Porque se ela não reina, você desfaz um monte de situações, gera um monte de conflitos e a gente não quer ditadura, nós queremos democracia, pelo menos eu democracia. Eu também, com certeza. Ô, Fernanda, é muito interessante isso, que, primeiro, o voto é secreto, né? Então as pessoas se manifestam se realmente elas têm o desejo de fazer. Eu adoro política e realmente eu muitas vezes me manifesto, não sempre, mas quando eu sinto necessidade eu me manifesto. E a gente tem que tomar cuidado, eu imagino que a gente tem muitos empresários, vendedores, profissionais que estão nos ouvindo aqui. A Fabiola acabou de dizer, quando o assunto é política, é complicado. E nós não queremos vender só para aqueles que votaram no mesmo candidato que a gente, nós não queremos também comprar e consumir produtos só daquela pessoa que concorda com o nosso ponto de vista político. Então, a minha sugestão para as pessoas que estão nos ouvindo é que nós podemos ter as nossas opiniões pessoais, mas tomem cuidado para a sua empresa não se posicionar com relação a isso. Porque isso aí sim se torna muito delicado. Porque uma empresa que fala, olha, eu só quero atender pessoas que pensem da mesma maneira que eu penso,
ou então eu vou me posicionar e vem comprar de mim quem quiser, mas o meu pensamento é esse, né? Isso é muito complicado. Então, quando a gente vai falar numa inteligência no sentido profissional, a questão política tem que ser tratada de uma maneira muito delicada, porque nós vendemos para todo mundo, nós também compramos de diversas empresas. Eu, sinceramente, quando a pessoa tem respeito, carinho na forma de expor suas ideias, eu não desfaço amizade, eu não deixo de ser cliente, nada muda, porque eu também valorizo muito o direito do outro de pensar de maneira diferente. Certa vez, eu e o Ivan, não sei se está aqui nos ouvindo, Ivan Melo, nós fomos para Itabira para fazer uma mastermind pleno, o Ivan ia fazer as gravações para a gente. E nós temos opiniões políticas diferentes. Eu lembro que no caminho, eu falei assim, vou fazer um exercício aqui e vou propor algo para o Ivan. E foi super legal. Eu falei assim, Ivan, deixa eu entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem essa opinião. E aí ele começou a mostrar os argumentos. Lígia, olha, o que passa na minha mente é isso, isso e isso. Eu acredito que isso é bom por causa disso. E foi uma conversa tão saudável, foi uma conversa tão gostosa. Eu falei, olha, o meu ponto de vista é exatamente esse, os meus argumentos são esses. A gente foi viajando quase 3 horas, 2 horas e meia, numa discussão saudável e opiniões totalmente divergentes. Então, se você é empresário e está assistindo a gente, tome muito cuidado, né, ao se posicionar, porque tem muitas pessoas que te seguem, te acompanham, e é importante que elas continuem te acompanhando, mesmo se tiverem uma opinião política diferente da sua, né? E o assunto religião acaba sendo muito semelhante, né, Fernanda? Sim. Sim. Esse radicalismo, né? Eu percebo, assim, principalmente a questão religiosa, é uma questão, às vezes, de posicionamento. Né? A gente se posiciona, qual que é a sua religião? É essa, aquela? E aí, às vezes, eu percebo pessoas, não vou comprar de fulano, porque fulano é isso. Eu não vou fazer negócio com ciclano, porque ciclano é de uma religião diferente. Ainda hoje eu percebo isso no meio. E aí eu percebo quantas oportunidades que nós perdemos se a gente agir dessa maneira. E uma outra questão também é conhecer. Antes da gente falar de algo, a gente tem que conhecer. E eu percebo que nesse meio religioso, muitas vezes, o outro pressupõe o que é a religião do outro, mas não conhece a fundo. Então, antes da gente querer emitir uma opinião ou divergir daquela opinião, né, falar, olha, eu não sou dessa religião por isso, eu sou essa por causa disso, a gente tem que ser conhecedor, a gente tem que ser estudioso, entendermos essa divergência, essa diferença que tem religiosa, né? O Brasil é mais cristão, mas a gente, eu já tive em sala judeu, já tive em sala muçulmano, tudo quanto é pessoas de várias religiões, e isso é rico, gente, isso é rico. Como a gente aprende, né, Fernanda? Sim, é rico, é gostoso ter, é importante. Eu não mudei a minha religião por causa disso. Então, tolerar não é porque você vai mudar a sua religião, você pode continuar, mas você vai ser conhecedor. Eu vejo muito preconceitos, né, constituídos em algumas questões. Eu vejo pessoas que destruíram outro dia um centro de Umbanda, destruíram tudo porque falaram que era isso ou aquilo. Gente, eu não tô querendo entrar nesse meio, se é ou se não é, não importa, só respeita pelo outro. É só isso. Respeita o direito do outro de ser diferente, de professar uma fé diferente da sua. E faça as suas escolhas com consciência. Estude. Às vezes um dia eu conversei com o Lígia, eu falei assim, ô Lígia, o que você vai ensinar ao Augusto? E ela falou assim comigo, Fernanda, eu vou ensinar ele, mas ele vai ter livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Eu vou ensinar o que eu acredito. E isso é bonito de escutar. Né? O pai que respeita o direito do filho também de ter uma religião diferente da sua. Você ensina um caminho, você conduz um caminho do qual você acredita e que para você faz todo sentido, mas que pode não fazer sentido também para o seu filho. Então, respeitar a religião também ali no ambiente familiar é importante, porque às vezes a gente tem diferenças. Né? Um professa uma fé que o outro não professa. E aí, às vezes, a gente vê ali no ambiente discussões, problemas, divergências por causa disso. E aí entra mais uma vez o que a gente tem falado nessa quase 1 hora aí, que é a tolerância, a arte de ter uma tolerância diante disso e aceitar o outro ser diferente de você e ter uma religião diferente, ter um posicionamento político diferente e tantas outras coisas que somos diferentes. O que nos faz únicos, Lígia, são nossas diferenças. Então, por que a gente quer que o outro seja igual a gente? Igual a gente? Né? Os gêmeos são diferentes,
né? Então, todos nós Uhum. somos diferentes, nosso DNA é diferente, nosso digital é diferente, então nós somos diferentes e isso que faz a gente ser bonito. Então, vamos gostar das diferenças, vamos tolerar as diferenças, que eu acredito que é o principal aqui, que eu quero que vocês escutem a gente nesse momento. Fernanda, você falou algo muito legal aqui com relação à criação de filho. Isso eu aprendi da minha mãe, sabe? Quando eu tinha em torno de 13, 14 anos, eu tive dúvidas se eu queria realmente seguir naquela religião que ela tinha me ensinado, né? E eu falei para ela, olha, mãe, eu não tenho certeza se eu quero continuar nessa religião. Ela falou, filha, então vai buscar outras, conheça. E aí você define qual você quer. E eu fiz isso. Eu lembro que eu fui em mais de 10 igrejas, eu fui em todas, praticamente todas que tinha na minha cidade, eu sou de uma cidade do interior, e eu fui em todas. E depois de todas eu cheguei para ela, olha, mãe, eu conheci e realmente vi que eu quero permanecer onde eu já estava. Isso é muito legal. Eu e o Maurício, eu e o Jamil Albuquerque, nós temos religiões diferentes, mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu sempre peço o Maurício para me explicar o ponto de vista dele, o Jamil para me explicar o ponto de vista dele. Isso é muito legal. Então, pessoal, essa dica da Fernanda foi preciosa. Uma das formas de ter tolerância é realmente tomando conhecimento, né? Se permitindo conhecer o outro e realmente saber, olha, eu posso não concordar, mas agora eu sei do que se trata, talvez eu não vou fazer um julgamento errado, né? Só respondendo uma pergunta do Jairo, que falou alguns minutinhos atrás, ele falou, olha, é delicado porque algumas pessoas, às vezes, deixam de frequentar o nosso comércio porque a gente tem uma opinião diferente. E aí, eu devo me manifestar ou não? Eu vou dar minha resposta, depois fique à vontade se você pensar diferente, Fernanda. Jairo, Jairo, inclusive, é aqui de Mariana, ele é especialista em cortes infantis de cabelo de criança, cortes de cabelo infantil, atende o Augusto. Fico muito feliz, Jairo, por você estar aqui. O que eu penso? Se a gente se sente à vontade para expor a nossa opinião e a gente tem um autoconhecimento suficiente para saber que nós vamos ter tolerância e diplomacia na hora de conversar com as pessoas, eu não vejo problema. Mas isso tem que ser realmente um desejo. Eu não acredito que existe uma regra nesse ponto. Eu tenho que me manifestar ou não tenho? Um exemplo aqui. Eu escolhi me pronunciar, a Fernanda escolheu não se pronunciar. Está tudo certo. Eu acredito que a gente deve se manifestar se a gente tem tranquilidade para conversar do assunto e se a gente tem o desejo de fazer isso, né, Fernanda? Eu só completando, eu concordo com tudo que você disse, Lídia, e é só cuidado com os excessos. É isso, porque você tem direito, mas os excessos, às vezes, no comércio, pode afastar as pessoas. Então, cuidado, se você quer colocar estampado sua fé, quer colocar, tá tudo certo, assim, né? É escolha sua. Agora, cuidado com os excessos, porque às vezes os excessos podem parecer uma intolerância com o outro que não tá ali na mesma linha sua de raciocínio. Então, é só nesse sentido, é tudo que você falou, concordo sim. E cuidado com os excessos, Jade. Assim, não sei qual seria, né, efetivamente algo que você queira político, demonstrar, religião, né? mas independente do que seja, é ter cautela, cuidado, né? Olha, eu quero me posicionar, tenha cuidado. Tudo que é feito com amor, com carinho, com delicadeza, o outro recebe. Agora, tudo que é feito imposto, colocado de uma maneira agressiva, o outro vai se sentir agredido e aí você vai afastar seus clientes. Então, coloque aquilo, se você quer se posicionar, se posicione de uma maneira leve, que com certeza você não vai afastar os clientes. Pelo contrário, as pessoas vão ver que você sabe se posicionar e que tá tudo certo, que ele pode pensar diferente, que não vai deixar de comprar de você, porque você respeita também o outro. Isso é importante. Exato. Fernanda, nós só temos 5 minutos e a gente precisa ainda falar das soluções. Eu quero te perguntar algumas dicas para que nós possamos todos exercitarmos a tolerância e a gente ainda vai fazer o sorteio do livro. Sorteio não, a pergunta. Vamos lá. Eu vou ensinar um exercício rápido. A Mayara falou aí sobre o que você pode ser feito para poder se mover interno, ficar mais autorregulado. Porque quando a gente fala controlar as emoções, é um termo que a gente utiliza, mas o mais correto seria falar uma autorregulação, porque não tem como a gente não sofrer a emoção, a gente vai sentir a emoção, o mover interno. Agora, as pessoas que têm grande autoconhecimento, ela consegue rapidamente regular essa emoção. E aí, a tolerância é uma delas. Então, você consegue rapidamente. Então, vamos lá. Qual que é o exercício? Vocês vão fazer de 3 a 5 vezes ao dia. E isso deve ser feito no momento que você está tranquilo. Não é para ser feito no momento que você está nervoso. Então, tem que estar um momento tranquilo. Se chama pausa, foco e intenção.
O que é isso? Você vai parar um momento, isso é 30 segundos, viu, gente? Parar, vai respirar, prestar atenção na sua respiração, é a pausa. A intenção, você vai começar a mandar comandos para o seu corpo mentalmente, falando que seu músculo está relaxado, que a sua mente está tranquila, que você está bem, que você está sentindo o corpo bem. Isso é a intenção. E o terceiro, o foco. E o terceiro passo é a intenção. O que seria essa intenção? Você vai criar duas imagens mentais na sua cabeça. Uma em que você sentiu muita paz e a outra que você se sentiu muito confiante. Então, tem que ser algum momento. Eu me senti paz quando eu estava lá na praia. Você pensa na paz. Eu me senti muito confiante quando eu assinei meu primeiro in-company. Então, eu me senti muito confiante ali. Então, você vai criar duas imagens mentais. Vai pensar ali, porque o cérebro, ele não sabe diferenciar o que é imaginário do que está acontecendo. Exemplo disso são os filmes. A gente chora nos filmes, então a gente sofre as emoções. Então, a minha dica é, faça isso de 3 a 5 vezes ao dia, cerca de 30 segundos no momento que você estiver em paz. Quando acontecer um momento que você teria intolerância ou um mover muito grande, você vai perceber que a sua respiração vai manter uma regulação e rapidamente você vai conseguir a autorregulação da emoção. Então, pausa, foco e intenção. Essa é a minha dica, Lídia. Obrigada, Fernanda. Inclusive, pessoal, quem quiser saber mais dicas ou quem quiser que a gente repita, né, algo que foi dito aqui na nossa live, pode mandar uma mensagem para mim ou uma mensagem para a Fernanda. A minha página é ligiamendes.mm, a da Fernanda é Fernanda Pessoa Oficial, e nós vamos ter o maior prazer em conversar com vocês depois individualmente a respeito de qualquer assunto que foi dito aqui, tá bom? E teremos outras lives também. Vamos, então, fazer uma pergunta para o livro, Fernanda? Vamos. Vou fazer o seguinte. Como pode ser que tenha alguma questão da internet, né? Pode ser que a mensagem chegue primeiro para um do que para outro. Vamos com base no que chegar primeiro aqui para mim. Pode ser? Pode. Eu acredito que a pergunta não pode ser outra, né? Tem que ser aquela que fixe na mente das pessoas o que é tolerância. Então, quem escrever primeiro qual a definição de tolerância que a Fernanda falou para a gente no início, vai receber o livro de bolso, o manuscrito original. Então, quem se lembra qual é a definição? O que a Fernanda disse que é tolerância? Qual é a definição de tolerância que ela deixou para a gente no início? E aí a primeira pessoa que escrever aqui vai receber esse livro, a gente vai mandar. Fernanda, quero te agradecer pela participação aqui com a gente. Quero te dizer que foi um prazer ter esse bate-papo aqui com você. E que... Adilson, você não pode, tá? Olha lá, vamos ver. Chegou aqui. Arte Rose, a Rose? Arte Rose é sua mãe, Fê? Pronto, eu pensei... Rose, você ganhou então, ó. Aceitar levemente a contragosto. O que a Fernanda falou. Então, aceitar levemente a contragosto. Rose, você vai ganhar, então, o livro, a gente vai te entregar, viu? Parabéns, obrigada pela participação aqui na nossa live. Fernanda, muito obrigada, foi um prazer falar com você, né, a respeito desse assunto. Quero convidar todos a curtirem as nossas redes sociais e também a rede social do Mastermind Minas, porque lá vocês vão conhecer todas as lives que tem disponíveis aqui dos nossos instrutores. Toda segunda-feira tem live e a gente vai postar o nosso cronograma lá. E eu quero passar a palavra para você para fazer também a sua fala final e já te agradecendo também pelo nosso bate-papo, que foi muito gostoso, foi muito rico de informações que você trouxe para a gente. Eu quero primeiro falar com as pessoas que estão me escutando. Muito obrigada por aqueles que ficaram até esse momento. Isso é muito importante, ver o apoio, ver vocês escrevendo, pessoas participantes de vários. Eu queria falar o nome de todo mundo aqui. Eu estou muito feliz, eu vi até minha prima, Laís, aqui. Então, uma oportunidade muito boa. Quero agradecer, Lígia, porque estar ao seu lado para mim é um prazer, é uma honra sempre. Te escutar nesses momentos é muito bom, porque, como eu disse, eu te sigo, você para mim é uma inspiração, então é muito bom. E eu agradeço a todos que nos acompanharam. Espero que, se um que nos escutou conseguir exercer a arte da tolerância, já valeu a pena tudo que nós falamos aqui, porque a base é essa. Vamos nos conhecer, vamos procurar, vamos buscar, e as lives estão... Temos 15 segundos. Fazendo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Sigam o Mastermind de Minas, que toda segunda-feira tem live. Um beijo para vocês e até a próxima. Beijo, Fernanda. Tchau.